Isso mesmo, galera. Questão de número 53 da prova azul. É uma questão que aparentemente parece ser complicado, texto longo, figura, tem um zóio ali, cara. Mas ela não é muito complicada, não. Né? Na verdade, essa questão ela vai discutir com um fenômeno que nós enxergamos no dia a dia, né? É um fenômeno que aparece muito no nosso cotidiano, que é o fenômeno de interferência. O comecinho do texto ele já deixa isso claro para você, né? Ele fala que certos tipos de superfície da natureza podem refletir luz de forma a gerar um efeito chamado de efeito de arco-íris. Essa característica é conhecida como iridescência e ocorre por causa do fenômeno da interferência de uma película fina. Então, mais ou menos, pessoas, ele acabou de contextualizar você na ideia do fenômeno. Um fenômeno que aparece, que a gente chama na física de interferências em filmes finos. Né? Filme é o que a gente usa na física, o termo para descrever uma camada no qual a luz pode, né, ser transmitida e ser refletida, né, nos limites desse filme. Né? E aqui ele situaliza você na seguinte, eu preciso ler essa informação. Né? Ele fala que a figura ilustra, ele está explicando a figura, ilustra o esquema de uma fina camada de iridescência de óleo sobre uma poça de água. Parte do feixe de luz branca incidente, o raio número 1, que você observa, o raio número 1 na própria figura, reflete na interface a óleo, então ele sofre uma reflexão e sofre inversão de fase. Aí você vira e fala, mano, o que é inversão de fase? Se você não sabe, não tem problema, porque logo após isso ele vai te explicar o que é. Né? O que equivale a uma mudança de meio comprimento de onda. Né? Então a onda, quando ela sofre uma inversão de fase, ela fica defasada. E o quanto ela fica defasada está escrito aqui, meio comprimento de onda. Então em relação ao primeiro raio, há uma diferença no passo da onda. Né? O primeiro raio e o segundo raio, ele está meio passo defasado, né? Meio comprimento de onda defasado. Aí ele continua. A parte refratada do feixe 3 incide na interface óleo e água e sofre reflexão sem inversão de fase. Este é o raio de número 4, né? O observador indicado enxergará a região do filme. Então, pessoas, aqui ele já continua o texto, a gente pode só considerar agora o final. Considere que o caminho percorrido em 3 e 4 corresponde ao dobro da espessura da película de óleo. Então, pelo texto, a gente percebeu que o raio 2 e o raio 5, pessoas, eles têm uma diferença de meio comprimento de onda, né? Há uma defasagem de meio comprimento de onda, né? O importante para a interferência, você lembra daquele conceito que é a diferença de caminho óptico. E a diferença de caminho óptico está sendo dada no texto, que é corresponde à diferença de caminho óptico, corresponde ao dobro da espessura E. Então o dobro da espessura E, 2E, tem que ser igual a meio comprimento de onda, né? Então se nós isolarmos 2E igual a lambda sobre 2, E igual a lambda sobre 4. E a alternativa correta é a alternativa de A.